Hoje, Dia dos Pais, nada mais conveniente do que falar um tema aqui sobre heróis. Uma esposa e 3 filhos vão passar esse Dia dos Pais de luto. Vamos à notícia aqui. Um homem havia caído dentro de uma caixa d'água elevada e apresentava sinais de intoxicação por tinta e desorientação, situação que exigia uma resposta rápida e especializada. Devido à complexidade do local, considerado um espaço confinado, de difícil acesso, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura para realizar o resgate por uma abertura estreita da estrutura. Foi durante essa operação de alto risco que um dos militares sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o socorro imediato, o bombeiro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então, primeiramente, aqui algumas coisas para avaliar aqui. Aqui a gente tem espaço confinado e trabalho em altura. São 2 riscos aqui, né? São 2 normas específicas para esses trabalhos. Então, provavelmente esse trabalhador estava realizando uma pintura da caixa d'água, né, por ter se intoxicado. No início de tudo aí, faltou uma análise preliminar de risco, ou se foi feita, foi muito mal feita, né, porque não identificou o risco de intoxicação. Esse trabalhador se intoxicou, né, e ficou desorientado. Precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Então a questão do trabalho em altura, então a questão do espaço confinado, análise preliminar de risco. O risco precisa ser avaliado antes do início das atividades. Deve ser feita a medição no local de trabalho, né? Medição de oxigênio e tudo mais, antes da entrada do espaço confinado. Tem que ter uma equipe de resgate preparada, treinada e preparada para saber intervir nessas ações, não só dependendo do Corpo de Bombeiros, mas como, né, aquilo que a gente tem informações aqui, com certeza não havia preparo, não havia equipe junto, né? A gente sempre recorre ao Corpo de Bombeiros. Então, como eu falei em alguns vídeos anteriores, a instituição Corpo de Bombeiros, né, por 5 anos, é a instituição mais confiável do país. Então, qualquer risco, qualquer situação de perigo, o que vem à mente é o 93. Então, foi isso que aconteceu. Os bombeiros tentaram resgatar essa vítima, né? E no momento do resgate, um dos bombeiros acabou caindo em uma altura de 10 metros. Temos questão de espaço confinado, trabalho em altura, né? E resgate nesses locais aí. Então imagina a complexidade. Se para trabalhar já é muito complexo, imagina para realizar um resgate, né? A dificuldade que essas equipes têm em realizar esse tipo de resgate. E, infelizmente, esse bombeiro acabou perdendo a vida, né? Então fica aí com o título de herói, né? Mas a família agora fica desamparada. Tudo isso por falta de segurança do trabalho, análise preliminar de risco, né? Medidas de segurança não atendidas. Então fica uma reflexão aí. Até quando? Né? E são medidas aí, não são medidas extraordinárias. São medidas mínimas, que provavelmente não foram cumpridas, como eu assisto aqui a análise preliminar de risco. Se foi avaliado o agente químico, o tipo de exposição, se foi avaliado que havia necessidade de proteção respiratória para esse trabalhador, né? Então são vários riscos aí dentro de um contexto que provavelmente não foram avaliados. Acabou gerando a perda de uma vida. Então fica aqui essa reflexão de Dia dos Pais, né? Mais um bombeiro que perdeu a vida por conta de falta de medidas de segurança do trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores se expõem, são expostos a riscos, né? Passam por condições adversas, necessitam de resgate. E no resgate, como no momento do resgate, a gente recorre a quem? Geralmente o 90, né? E, infelizmente, mais um bombeiro perdeu a vida por conta da falta de responsabilidade de pessoas envolvidas nesse trabalho aí.
seja o próprio trabalhador, empregador, empresa contratada, entre outras. Então fica aqui uma reflexão. Quanto custa a segurança do trabalho?